Olá, querido irmão, querida irmã, sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação a todos os queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também transmitem este nosso programa. Neste domingo nós celebramos a abertura da Semana Santa, o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É o único domingo da liturgia no qual nós fazemos memória da Paixão de Jesus. O único domingo no qual se lê o relato da Paixão de Jesus. Essa celebração, ela tem duas facetas, né? Pois se no momento nós relembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, por outro lado, relembramos o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, a sua paixão. Então, o relato da paixão nos insere dentro daquilo que haveremos de celebrar de uma maneira mais aprofundada no Tríduo Pascal, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Neste dia, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos dois evangelhos. O primeiro evangelho é lido na abertura da Santa Missa, da celebração, quando se tem a procissão, e será Lucas capítulo 19, versículo 28 a 40, que é o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Nas nossas Bíblias, comumente se coloca a entrada triunfal de Jesus, ou a entrada messiânica de Jesus. O que esta cena, o que esta narrativa tem de catequese para nos ensinar, para rezarmos este tema? Pois muito bem, o povo de Israel esperava o Messias. E o Messias teria de entrar na capital de Israel, que era Jerusalém, conforme está lá na profecia de Malaquias e na profecia de Zacarias. Jesus conhece muito bem essas profecias. Por isso, segundo alguns autores, esta entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada verdadeiramente proposital. Ele está se apresentando como Messias para a população de Judá, para a população da cidade de Jerusalém. Por isso ele entra desta forma nesta cidade. As pessoas reconheceriam a entrada do Messias. Por outro lado, isso não está na Bíblia. Se diz na narrativa que este evento acontece mais ou menos uma semana antes da celebração da Páscoa. E a Páscoa era a celebração mais importante dos judeus. Era a festa da libertação. Eles recordavam o fato histórico de Deus os ter libertado da escravidão do faraó no Egito. Então era uma festa que suscitava, de fato, um fervor na população e o anseio por libertação. E vale ressaltar que o povo, nessa época, está dominado, escravizado pelos romanos. Então, por isso, para evitar revoluções, conflitos e rebeldias no meio do povo, o Pilatos, que era, digamos assim, o prefeito nomeado pelo imperador romano para tomar conta da Judéia, ele já estava ali na cidade de Jerusalém. Então, se este fato aconteceu do ponto de vista histórico, se esse fato aconteceu assim mesmo, então Pilatos viu Jesus entrar desta forma na cidade de Jerusalém. E esta entrada de Jesus pode ser considerada, na visão de alguns, uma espécie de chacota, de deboche da entrada de Pilatos. Por quê? Porque uma semana antes, Pilatos entrou na cidade de Jerusalém, ficou lá hospedado na Fortaleza Antônia, que era uma fortaleza que ficava anexo ali ao Templo de Jerusalém. Ele entrou com as suas carruagens, com toda a sua cavalaria, com todo o seu exército, para manter a ordem e a segurança na festa da Páscoa. E uma semana depois entra um sujeito, um profeta da Galileia, montado num jumentinho, e o povo tudo gritando que ele é o rei de Israel. Ora, então isso já faz com que a atenção de Pilatos se acenda em relação àquele que está entrando. Aquele que está entrando. Né? Então, Jesus quer ser reconhecido como Messias. Jesus quer ser reconhecido como Rei. Esse seria a ideia, a catequese desse texto.
E o que é que nos faz rezar? Nos faz verdadeiramente pensar. Nesse dia nós vamos cantar Hosana Rei, Hosana Ra, dizer que Jesus é o Rei de nossa vida, Senhor da nossa história. Então é necessário verdadeiramente nos questionar se de fato Jesus é o Rei, é o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, se todas as situações da nossa vida giram em torno de Jesus como se ele fosse o sol, né? Então que esse primeiro evangelho possa nos fazer meditar, pensar e refletir sobre isso. E se por acaso descobrirmos que Jesus não tem sido para nós cristãos o centro, que a gente possa fazê-lo novamente o centro, para ter sentido proclamá-lo Rei de nossa vida. Depois da procissão, aí nós temos uma primeira leitura, que é Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. A primeira leitura, que é o terceiro cântico do servo de Isaías, né? O terceiro cântico do servo de Isaías. É interessante que nesse cântico, são 4 cânticos, né? O texto, os 4 cânticos do servo são exatamente o Isaías capítulo 42, depois Isaías capítulo 49, o segundo cântico, e esse é o terceiro cântico, no qual mostra o discípulo, este servo, como um perfeito discípulo de Deus, que permanece fiel à sua missão, mesmo à custa das perseguições. Mesmo à custa das perseguições. Este servo, ele escuta a palavra de Deus todo dia e ele permanece impassível diante das perseguições sofridas pelos seus adversários. Ora, é interessante que no Evangelho de Lucas existe uma expressão que fala que quando Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém, se diz que Jesus tomou a decisão de forma resoluta. E a expressão em grego literalmente significa, ele endureceu o rosto naquela direção. E é a mesma expressão que aparece aqui no Isaías capítulo 50. Ou seja, que ele permaneceu com o rosto endurecido diante das perseguições e incompreensões sofridas. Ora, estas leituras vão nos fazer entender e compreender que este servo destinado, escolhido por Deus para reconciliar e apaziguar toda a humanidade, para nós cristãos é a pessoa de Jesus. Que esse texto, a primeira leitura, Isaías capítulo 50, portanto, nos faça pensar se nós também temos esta mesma firmeza e essa mesma resolução de servir a Deus, de servir a Cristo, mesmo que nos cause dor e perseguição. Porque é muito fácil dizer que é cristão, dizer que é de Deus, quando tudo vai bem na nossa vida. Mas e quando ser cristão nos provoca perseguições, calúnias, incompreensões? Será que a gente se mantém firme, resoluto, tal qual o servo e tal qual Jesus? Depois, na segunda leitura, nós temos Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Esse texto é um hino, é um cântico que as comunidades cristãs primitivas cantavam, e este hino mostra a compreensão da igreja primitiva acerca do mistério de Cristo. Ele, sendo Deus, desapegou-se de ser Deus, se fez escravo, se fez humano, escravo e obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Este movimento de desapego da glória para assumir a nossa condição, em grego, aparece no texto a expressão kenosis. Ele esvaziou-se da sua glória. Né? E essa palavra kenosis, até na teologia cristã, se torna um paradigma, ou seja, a teologia da encarnação do verbo é uma teologia kenótica. Deus se esvazia da sua glória para assumir a nossa pequenez e nossa finitude, para nos elevar até Ele. Então, a segunda leitura nos mostra, portanto, esse movimento de Deus na pessoa de Cristo. Ele verdadeiramente assumiu nossa condição humana, nossa condição de finitude, nossa condição mortal, para poder nos elevar, para poder nos santificar. E porque ele foi o mais humilhado, ele, por sua Páscoa, por sua ressurreição, ele será o mais exaltado. Então, a igreja primitiva pensa esse movimento de um Deus que desce da sua glória e vem à nossa humanidade,
é humilhado, espezinhado na nossa humanidade e é depois elevado pelo próprio Deus ao mais alto dos céus. É interessante que na solenidade de Cristo Rei nós sempre contemplamos, esse texto aparece geralmente como uma das possibilidades de leitura e nos faz pensar que o trono de Cristo Rei é justamente a cruz. É da cruz que Cristo reina e atrai todas as coisas a si, toda a humanidade a si. E por fim, conforme dizia, o relato da paixão de Cristo, segundo Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 14 ao capítulo 23, versículo 56. Quando nós lemos os 4 relatos da paixão de Cristo, notamos diferenças muito interessantes, diferenças que têm a ver justamente com a catequese própria específica que cada evangelista deseja fazer para a sua igreja, para a sua comunidade, a qual ele está escrevendo o evangelho. É digno de nota neste evangelho 2 coisas. A primeira é que a morte de Jesus faz unir adversários. Nesse texto aparece que Herodes e Pilatos, que eram inimigos, eles se tornam amigos para poder matar Jesus. Depois é posto na boca de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Salmo 31, que quando lido na Bíblia é o salmo de um justo que confia sua vida nas mãos de Deus. É um justo que clama a Deus a salvação e libertação. Então, o Evangelho de Lucas descreve a morte de Jesus como a morte de um justo, alguém que é justo, alguém que está plenamente ajustado à vontade do Pai, que é morto injustamente e que confia sua vida nas mãos de Deus, esperando a salvação e a libertação. Cada evangelista pensa a morte de Jesus de uma forma distinta, É o mesmo Jesus, mas só que a visão teológica da comunidade que escreve o evangelho muda. Para um é o justo, para outro é o servo, para outro é Deus, para outro é o Messias, né? Isso valeria um curso bíblico, um estudo bíblico de uma leitura sinótica dos 4 relatos da paixão para você perceber isso, né? Quem sabe futuramente a gente até não solta um curso desse nas nossas plataformas digitais. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Então, Lucas mostra um justo morto na cruz e ele morre em Jerusalém. E aqui é interessante o dado de ser Jerusalém. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o Evangelho de Lucas é uma obra, a obra lucana é uma obra dividida em 2 partes. Tem o Evangelho e Atos. Então a cidade de Jerusalém ela é devidamente importante, por quê? Porque para Lucas, Jesus é a palavra de Deus que sai da periferia, que é Nazaré, e vai para o centro de Israel, que é Jerusalém. E deste centro de Jerusalém, deste centro de Israel, que é Jerusalém, a palavra partirá para um outro centro, que agora é o centro do mundo, a cidade de Roma, que isso aparece em Atos dos Apóstolos. Então, por isso, a cidade de Jerusalém é central. O justo morre na cidade de Jerusalém, para desde Jerusalém atrair o mundo inteiro à sua palavra. Né? Então, o relato da paixão de Jesus, segundo Lucas, nos inspira a rezar também. A rezar em que sentido? Quantas pessoas que verdadeiramente são justas, ajustadas à vontade de Deus e padecem uma morte injusta, padecem uma morte vil. Pensemos nas vítimas da guerra, pensemos nas vítimas das violências. Pensemos, inclusive, naqueles que são condenados injustamente pela justiça e morrem atrás das grades, né? Porque a nossa justiça humana é falha. Pensemos naqueles que são mortos pela união das pessoas que querem o mal. Não se esqueça, nesse evangelho, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, se tornam amigos para matar um homem de bem, para matar um justo. Então, que este evangelho nos faça enxergar em todos aqueles que morrem de forma injusta no mundo de hoje a presença de Jesus, a paixão de Jesus que nele se repete. Que esta celebração possa nos fomentar, portanto, uma espiritualidade bonita, uma espiritualidade sincera, de tal maneira que esta celebração, ao nos abrir a Semana Santa, possa nos fazer com que
essa semana seja vivida com bastante intensidade, com bastante amor, e possa ser uma semana de um verdadeiro retiro espiritual, no qual a gente reveja as condições nas quais nós estamos vivendo as nossas promessas batismais, né? Lembrando que o principal nesse tríduo pascal é a celebração do Sábado Santo, no qual a gente renova a nossa promessa de seguir a Cristo. Então, que a gente o faça verdadeiramente com esse espírito de piedade, com esse espírito de profundo amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre. Amém. O meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para podermos rezar e meditar a palavra de Deus. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, também nossa parceira na evangelização. E a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.